Boa noite, pessoal. Meu nome é André, advogado, especialista em direito da mineração há aproximadamente 20 anos. E hoje nós estamos fazendo a gravação do nosso primeiro podcast. É um dia muito especial para o Alves Cunha Advocacia Especializada, principalmente pela pessoa que nós estamos recebendo aqui hoje. Um grande amigo, um grande profissional, nosso querido Silvio, né? Que eu vou ter o prazer de ler o currículo dele aqui. O nome completo, Silvio Cardoso dos Santos. Ele é consultor técnico em mineração, atuação em gestão de processos minerários, controle e acompanhamento de prazos, análise de histórico e diagnósticos de processos minerários, orientação estratégica sobre o andamento e as fases dos processos junto aos órgãos competentes, prestação de serviços técnicos em parceria com engenheiros de minas e ou geólogos, orientação na contratação de serviços de mineração especializados. Vamos relembrar, o nosso canal ele é destinado a quem? Ao público que de forma direta ou indireta está envolvido com a mineração, ok? Portanto, nós a partir de agora vamos sempre que possível trazer algum profissional que possa vir contribuir, ok? Não só para a gente, como também para vocês que estão nos assistindo. Então, sem maiores delongas, porque o tempo não é tão longo assim, e porque vocês hoje não estão aqui para me assistir, mas sim para assistir o convidado, eu vou passar a palavra para o Silvio, para ele fazer as suas considerações iniciais, e depois nós vamos iniciar um bate-papo, que eu tenho certeza que será de muita valia para todos aqueles que lidam com a atividade minerária. Silvio, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, André. Eu que agradeço o convite, o privilégio de estar nesse podcast, de ser o primeiro, pela lembrança, por tudo que tu falou. É uma carreira aí que está sendo construída e muito bom estar aqui hoje. Maravilha, maravilha. Então, gente, nós vamos falar, então, fundamentalmente acerca de gestão de processos minerários, que o homem é fé, certo? Então, nós vamos iniciar com algumas perguntas um pouquinho mais básicas. A partir de então, a gente vai complicando um pouquinho. De vez em quando eu faço uma intervenção ou outra só para colocar um tipo de tempero, né, nas respostas que o Silvio vai poder nos fornecer e até para explorar o conhecimento dele. Silvio, vamos então começar pelo começo? Vamos lá. Vamos lá. Para aquelas pessoas que, e é a grande maioria, né, inclusive da nossa região, que é uma região minerária, me diga, como que se dá o início de um processo minerário? Ele se dá buscando uma pessoa que tenha conhecimento sobre processo minerário, que é uma área bem específica, e hoje em dia tem o Google, tem a inteligência artificial, mas é uma área que não pode errar. Então, é sempre bom consultar alguém que tenha experiência nessa área. E o processo minerário ele se dá pelo requerimento, mas antes do requerimento, tem que verificar se aquilo que se vai requerer, de fato, pode ser requerido, de fato está livre. E quem melhor vai poder orientar sobre isso é o profissional que lida diariamente nessa área. Legal, então mais ou menos seria assim, né? Eu, André, sou um minerador, ou um pretenso minerador, e gostaria de ingressar no mercado de extração de argilas e areias, né? Então, o meu primeiro passo seria consultar um profissional especializado na área, um técnico, advogado, quem quer que seja, mas fundamentalmente acho que um técnico no início, para que ele mapeie uma região em que existam esses minérios e a partir deste mapeamento é que é feito todo esse procedimento burocrático de um requerimento junto à Agência Nacional de Mineração. É por aí o negócio, então. Isso. O primeiro contato pode ser com qualquer pessoa que possa ter contato com essa área, até mesmo o advogado, porque o advogado ele pode passar instrução e também indicar alguém que tenha conhecimento ou que melhor possa instruir essa pessoa. E a questão do requerimento minerário também, o requerimento é para pesquisa. Não ótimo. É para lavra, ótimo. Não é para minerar a princípio, é para pesquisar, para identificar, para quantificar, para qualificar, para no futuro, se for viável, minerar. Tem
passos a serem seguidos. E para fazer um requerimento minerário, a pessoa pode requerer em nome de pessoa física, em nome de pessoa jurídica, não necessariamente precisa ser uma empresa de mineração, ter lá nas suas atividades do contrato social a atividade de mineração, pode ser qualquer tipo de empresa para iniciar. Aí depois a gente pode conversar mais à frente que o fato, quando chegar para abrir a mina, aí tem que, de fato, essa empresa, ela está constituída como atividade de mineração. Pode iniciar com uma outra atividade, mas aí pode fazer uma alteração ou inclusão da atividade de mineração. E você, como especialista na gestão dos procedimentos minerários junto à Agência Nacional de Mineração, o que tu vês como uma dificuldade de forma geral, das pessoas físicas ou jurídicas quando buscam, né, dar início a um requerimento num processo minerário para futuramente obter uma autorização de lavra? Eu acho que primeiro elas criam uma impressão e muitas delas se frustram. Porque associam um terreno a processo minerário, não entendem o contexto. E hoje o processo minerário não tem vínculo com o terreno, e aí as pessoas imaginam que para ter o processo tem que ter o terreno naquele local, e elas, eu sinto isso no primeiro contato, quando eu vejo que vou atender uma pessoa que ela quer entrar no ramo da mineração, e hoje também a gente tem diferentes perfis de pessoas, e principalmente hoje está muito comum pessoas de um determinado setor tá buscando investimento em outro setor. E o mercado da mineração ele é um mercado atrativo e tem cada vez mais atraído investidores. Então as pessoas elas criam impressões e depois, não sei se acontece na área do direito também, mas elas criam impressões que depois, numa conversa, elas acabam vendo que não é como elas imaginavam, porque a mineração não é um mundo imaginário, é um mundo real. Então, não tem como a gente dizer que num determinado local tem determinada substância sem fazer uma pesquisa. Então, e na mineração a gente tem que tomar cuidado para não trabalhar com achismo. Entendi. E, de forma geral, traduzindo o que tu falou, né, para a parte jurídica, as pessoas confundem a propriedade do imóvel com a propriedade do minério, né? Esquecem que o minério é da União e a propriedade do imóvel, aí sim, né, de uma pessoa individualmente considerada. Aí o sujeito que tem uma determinada chácara acha que ele que é o dono do minério, né? Acho que isso daí pode acontecer bastante. E, né? faz uma confusão, que aí ele confunde ao ponto de ele próprio se questionar se ele de fato é o dono ou não, por ter essa... mas aí a terra não é minha, não, a terra é dele, a superfície é dele, ele pode usar como bem quiser e claro, dentro daquilo que não agrida o meio ambiente, né? Mas a questão minerária está na retirada do minério daquele local. E aí a questão de tirar de um local e levar para outro, aí isso tem uma interpretação. E aí também tem que ter uma análise da finalidade disso. Maravilha. Próxima pergunta. Como é feito o controle e o acompanhamento, porque imagino que tudo seja feito disso, de prazos, né? Como é feito, então, o controle e acompanhamento dos prazos de processos minerários, que são o requerimento, acabasse de dizer, Sim. que acaba originando um título, né, que é o alvará de pesquisa, os relatórios que têm que ser apresentados, Sim, documentos. Como é que funciona isso? No requerimento gera um número de processo. E depois do número de processo gera um alvará que tem um número. E depois do alvará vai surgindo, vai passando as fases, vai tendo as autorizações e essas autorizações têm número. Mas o importante não é o número, o importante é a autorização. O número é só para identificar aquele documento que foi expedido. Só lembrando qual ali é a pergunta? Como é feito esse controle e acompanhamento desses prazos? Hoje a gente tá bem mais fácil que antes, né? Hoje a gente tem o controle de software, inteligência artificial. Eu ainda faço no modelo convencional. Eu não vou dizer antigo porque ainda é usado, mas uso o software,
Porque na mineração a gente não pode perder prazo, um prazo leva à caducidade do processo, uma mina aberta com uma exigência da ANM não cumprida pode levar ao fechamento da mina, a um prejuízo enorme financeiro e também ambiental, uma falência pode ocasionar prejuízos tanto para aquele que lá está exercendo atividade, como também para o meio ambiente se a saída dele não for planejada, vamos dizer assim. Perfeito. Nós temos vários regimes de aproveitamento de bem mineral, né? Sim. Nós temos o regime autorização-concessão, autorização de pesquisa e concessão de lavra, licenciamento mineral, registro de extração, manifesto de mina, enfim. Todo o processo minerário, ele tem o mesmo trâmite na Agência Nacional de Mineração? Não. Cada regime tem um trâmite diferente, as exigências mudam, é diferente. Mas todas elas têm um rígido prazo a ser cumprido. E como já tinha falado anteriormente, e por isso a importância de ter um profissional, alguém que entenda, que faça esse controle. E hoje a gente mantém, além do nosso controle, o controle da inteligência artificial para que não tenha a possibilidade de perder um prazo. Porque o prazo leva à perca do processo. Não tem uma reversão. Há questionamento, há recurso, mas dificilmente consegue reverter. A gente costuma dizer, né, que a lei no procedimento minerário é draconiana, né? Passou um dia do prazo. E o prazo na mineração não é o escrito no ofício, não é o redigido no ofício. Recebe o ofício datado de hoje. Mas é no Diário Oficial, né? Mas o que conta o prazo é a publicação no Diário Oficial da União. E aí tem prazos que, dependendo da situação, é de 10 dias, tem prazos que é de 30 dias, tem prazos que é de 60 dias, tem prazos que é de 180 dias. Por isso é importante do software que tu acabou de falar, para tu não ficar todo dia tendo que entrar no Diário Oficial. Sim, porque controlar 1, 2, 3, 5, 10 processos... É uma coisa. Agora, controlar 100 processos, 200 processos, 500 processos, é uma situação que hoje chega ao ponto de não ter como acompanhar diariamente sem a utilização de um software, dependendo do número de processos. Perfeito. E de que forma, né, tu falou ali que ainda usa uma forma um pouco rústica, eu também, tá? Né, eu tenho a minha agenda virtual... de prazos, de processos, tenho software, mas eu ainda gosto de usar a boa e a velha agendinha também do meu lado para determinados assuntos. Mas de que forma a digitalização dos sistemas, como por exemplo o SEI, né, e o protocolo digital, impactou na agilidade e na transparência dos processos? Não é tão recente assim, mas a gente ainda pode falar bastante desses impactos. Não, é recente, o protocolo digital é recente, o SEI é recente. O que impactou? É que a gente começou a acompanhar mais de perto a análise, o procedimento, o parecer dos órgãos, dos técnicos da Agência Nacional de Mineração. Porque antes, quando o processo era físico, a gente só tinha a informação de se tinha uma exigência, se estava aprovado, se não estava aprovado, mas a gente não tinha conhecimento do parecer que teve aquela conclusão de fazer uma exigência, de exigir determinado documento, de exigir determinada correção ou, como é que eu vou dizer, melhor instrução do projeto. Antes a gente não tinha esse conhecimento, porque para ter esse conhecimento a gente tinha que pedir vistas ao processo, se deslocar à capital, que é Florianópolis. A Agência Nacional de Mineração tem as suas agências, antes era superintendência, hoje são agências nas capitais. Existem alguns escritórios fora das capitais, a Criciúma é um, mas aí atende uma demanda específica. Criciúma atende a demanda do carvão. Isso. E na região a gente não tem só o carvão, a gente tem várias outras substâncias minerais. Aí essas outras substâncias minerais, elas são geridas e elas são fiscalizadas pela agência, por técnicos que estão sediados lá em Florianópolis. Então, criou realmente uma conexão. E uma velocidade muito maior que não se tinha. E até uma interação muito maior com o processo.
Porque a gente hoje tem a oportunidade de acompanhar o processo em todas as fases. A gente protocola um projeto e a gente depois vê quem é o técnico que analisou, qual foi o parecer que ele fez daquele projeto. E aí, a questão até interessante é de o profissional poder se polir melhor, de ele saber o que precisa melhorar no projeto, onde ele deixou a desejar, onde ele pode acrescentar, melhorar. Isso eu acho que também melhorou a qualificação, melhorou, eu acredito, o nível dos projetos. Legal, muito bacana. E André, uma fala ali vontade. também, que só para a gente ir avançando nos assuntos, mas que eu gostaria de falar, a questão que eu falei que eu uso o meio tradicional ainda, que é a leitura do Diário Oficial da União, é porque hoje eu ainda peguei a leitura no jornal, que tinha que fazer a assinatura do jornal e recebia todos os dias o jornal físico, daquela folhinha amarelinha. Lembro. E aí só que o jornal, às vezes, ele tem bastante folhas. Claro. Ele é extenso, mas aí a gente se atenta só lá na parte que corresponde ao Ministério de Minas e Energia, e aí a gente vai na parte que fala dentro do capítulo lá do Ministério de Minas e Energia, a parte da Secretaria de Geologia de Minas, que aí fala ali os processos de alguns bens minerais, que no caso argila, os industriais, e depois a gente também olha na parte da Agência Nacional de Mineração, que vai sair ali as publicações referente aí a todos os bens minerais. Fala de todos os minerais. A parte da Secretaria de Geologia e Minas, ela vai falar só na fase final já do processo, quando ele já está concluso ali, quando já estava para sair a que a gente chama de portaria de lavra e entrar na fase de concessão de lavra, que aí é a fase definitiva, onde tu tenha a concessão definitiva. Não vindoura, porque se exaurir a mina, acaba a concessão, ou por desistência, perda de prazo também. Eventual interesse nacional. Isso. Pode ter uma cassação, pode ter uma interrupção, pode ter uma anulidade também desse processo. Isso é uma coisa interessante, inclusive, que eu debati há um tempo atrás com uns colegas, e é até importante tu ter passado essa questão agora da força da portaria de lavra, né? O professor William Freire, que em matéria jurídica, sem dúvida nenhuma, é a referência maior que nós temos no Brasil, a título de direito minerário, ele sempre defendeu que a concessão de lavra, o alvará de pesquisas fossem atos vinculados. Ou seja, foram preenchidas determinadas condicionantes, a agência, o poder concedente, é obrigado a te dar o alvará ou a dar a concessão de lavra. Como uma licença para dirigir, né? Sim. Cumprir os requisitos, a pessoa tem que te dar a licença para você dirigir um carro. Isso está se modificando conforme o meu entendimento de forma um pouco temerária. Está se passando a um entendimento de um ato vinculado para um ato discricionário. O ato discricionário ele está ligado a atos de conveniência e oportunidade. Ou seja, o poder concedente pode dar o título desde que não fira o interesse nacional, desde que isso, desde que aquilo. Eu acho uma temeridade, né? Eu tenho defendido um meio termo, que seria a discricionariedade mitigada. Ou seja, só em determinadas hipóteses, muito bem justificadas, o minerador pode não vir a ter o gozo do seu título. Porque senão isso vai causar uma insegurança jurídica a tal ponto que já você que lida com gestão de processos minerários sabe muito bem, que vai afastar ainda mais os investimentos estrangeiros. Então eu defendo muito isso. Existe uma discricionariedade? Existe, senão não teriam as expressões, por exemplo, interesse nacional. Eu te concedo desde que não haja prejuízo ao interesse nacional. Mas isso tem que haver uma justificativa muito forte para não haver a concessão, se ninguém vai investir em pesquisa mineral no Brasil. Sim. Né? Mas hoje a gente vai falar
com foco na área da mineração, na parte do processo minerário, na parte da Agência Nacional de Mineração, mas hoje o que eu vejo que nessa tua fala aí, o órgão ambiental, a questão ambiental é que está pegando mais. Sem dúvida, o maior gargalo hoje é a questão ambiental. O meu medo é que se some um problema, né? A maior insegurança do setor hoje está na questão ambiental. No licenciamento ambiental. Mas vamos então adiante. Conversamos então sobre a questão da agilidade e transparência. Vamos agora, não sei se tu já respondeu um pouco, mas pode aprofundar. Quais ferramentas, metodologias são utilizadas por ti, enfim, que faz a gestão dos procedimentos, para o diagnóstico e planejamento estratégico de processos minerários? Tem hoje ferramentas que, por assinatura, que te fazem filtros. Perfeito. Que te dão a informação apurada, mas que não chega à conclusão. Inclusive, eu não posso falar o nome aqui, não sou patrocinado. Claro. Mas o maior software hoje comercializado no Brasil, ele não é automático. Ele te dá as informações, mas tem informações que tu tem que tirar. Sim. Porque quando ele puxa as informações, às vezes, de eventos que até já foram superados, já foram cumpridos. Então, tem que... o técnico, ele tem que interagir. Não existe ainda um software que substitua a análise técnica de uma questão de processo minerário simples. Sim. Porque tem que, além da interpretação no âmbito do código de mineração, também tem a interpretação no âmbito da ocorrência do fato, da situação. Tem alguns casos que passa, às vezes, até pela gente que trabalha diariamente com isso, de alguns acontecimentos que na época podia, depois não pôde, por medida provisória. Uhum. E aí foi só um lapso de tempo. O que aquilo vale. O que causa mais insegurança jurídica. Sim. Inclusive, eu já tive casos de ter alvará de pesquisa e depois o alvará ser anulado, porque o técnico que analisou, o técnico do órgão lá da Agência Nacional de Mineração, não percebeu que tinha uma medida provisória vigente que não permitia o alvará naquela circunstância. Entendi. E agora uma pergunta difícil. Difícil para o minerador, difícil para os técnicos, difícil para os advogados. Eu vivo de prazo, né? O advogado vive de prazos para defesa, para recursos e por aí vai. E no procedimento administrativo na Agência Nacional de Mineração não é diferente. O que ocorre com o não cumprimento de um prazo na Agência Nacional de Mineração no prazo legal? Perde o processo. Tenta colocar isso para os nossos ouvintes de uma forma mais detalhada possível. O prazo, ele já fica difícil de questionar, porque ele é publicado no Diário Oficial da União, ele é de acesso a todos. Então, e mesmo assim, ainda recebe via ofício, em casa, pelo correio, no endereço cadastrado lá na Agência Nacional de Mineração, ainda recebe o e-mail físico. Perfeito. Mas o prazo, ele não tem como ser questionado porque ele é publicado no Diário Oficial da União. Não. E tem a questão também de que ele é passível de prorrogação, desde que tenha uma justificativa plausível. Então, não tem a alegação para dizer que não conseguiu cumprir o prazo ou por que perdeu o prazo. É muito difícil. São raras as exceções. Uma vez eu me deparei com uma dessas raras exceções, em que a autarquia não funcionou determinado dia, portanto, prorrogou-se o prazo. Uhum. Aquele determinado dia, a autarquia teve, agora não me lembro se foi um ponto facultativo, e em decorrência disso o prazo acabou... Às vezes um feriado municipal onde ela está instalada... Exatamente, mas são, como tu disseste, casos bem difíceis. E eu ainda cheguei a pegar da época que o protocolo contava
do envio pelo correio. Sim. Na hora que eu despachava no correio, o prazo do ticket lá de comprovante de despacho valia como o cumprimento do prazo. Se o prazo encerrasse hoje, e hoje eu entregasse no envelope, no correio, eu tivesse o ticket que eu entreguei hoje, era esse o prazo que valia. Não valia como cumprimento de prazo. Não quando aquele envelope chegasse lá na agência, fosse aberto e protocolado. Uma das raríssimas hipóteses em que a gente vê razoabilidade e proporcionalidade, né? Quando a gente fala, às vezes, do poder público, porque, de fato, é uma coisa que você não tinha controle, né? O teu controle era o envio. O que poderia acontecer com a carta ou com o prazo, Sim. poderia haver um extravio, coisa parecida. Muito legal o teu exemplo. Quero só alertar para os nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo, que o Silvio está falando de forma brilhante acerca de como se dá um processo administrativo minerário, né? E isso é importante não só para aqueles que já lidam com mineração, né, Silvio? Mas também para eventuais investidores. Sim. Para que compreendam como é importante uma assessoria técnica e jurídica especializada na área, Sim. né? Porque a gente está falando de investimentos vultosos, Sim. a gente não fala de poucos valores quando nós falamos de mineração, e às vezes pela perda de um dia de prazo, um investimento que a gente pode estar falando de milhares ou milhões de reais pode ir por água abaixo. E também, André, hoje tem cursos vendidos na internet que prometem te capacitar em algumas horas. Eles vão te passar algumas instruções, mas tu não vai talvez perceber nesses cursos a sensibilidade que o processo tem. Sim. Então, e de qualquer forma, todo o procedimento do processo, ele tem que ser cumprido por um técnico. Sim. Então, a pessoa que quer, que ela não é interessante o empresário se interar. Claro, e interagir, claro. Até para ele entender por que ele tem que fazer determinado projeto, por que o técnico tá tomando determinada atitude, para ele entender o contexto. Mas é sempre importante ter uma consultoria, até como bem colocaste, é um investimento. Não tenho dúvida. E quem faz a consultoria assume a responsabilidade pelo investimento da pessoa física ou do empresário que está fazendo. E agora, mais um adendo. No ramo do direito minerário, eu não tenho dúvida que na parte de engenharia ou técnica também, não é puxando para o nosso lado, mas é a realidade. A inteligência artificial é uma catástrofe. Porque a própria inteligência artificial, ela não está apta a conhecimento em direito da mineração. Em algumas oportunidades eu fiz testes e verifiquei que é muito comum a inteligência artificial confundir dispositivos legais aplicados à lavra para pesquisa e vice-versa, né? Várias oportunidades, resoluções aplicáveis a determinadas hipóteses que a inteligência artificial joga num parecer que não tem nada a ver com aquilo que a resolução se propõe a disciplinar, tá? Sim. Então, realmente, experiência, qualificação e material humano. Tá? E também uma questão, voltando ao Diário Oficial da União, eu também gosto de ler o Diário Oficial da União para cuidar dos processos dos meus clientes, mas também para saber como é que está o andamento dos processos a nível de Brasil. Sim. Quantas concessões de lavra estão sendo concedidas, para quais estados, quais são os bens minerais mais autorizados, mais requeridos. Então, tudo isso também é possível acompanhar, porque se eu vou para uma inteligência artificial, por um software, e eu ficar só naquilo, eu vou ter só a informação daqueles processos. Mas eu não vou ter uma noção, uma amplitude de tudo que está se passando. E no Diário Oficial da União passa tudo por ali. Desde da pessoa física ou desde o pequeno empresário até os maiores do Brasil. Todo o processo, toda a exigência, todo o trâmite de aprovação ou indeferimento vai ser publicado nele. Perfeito. Próxima pergunta. Quais são as boas práticas de gestão de processos administrativos que já foram
implementadas pela Agência Nacional de Mineração, que tu tenhas conhecimento, e que beneficiam diretamente os mineradores? O SEI. O mais importante... Tu sabe E o dizer a protoc- sigla? agora tem que pegar. Vou pesquisar aqui, ó. Pesquisa aí. Porque eu sei que para nós que estamos ligados diretamente com a mineração, já vem na nossa mente o que Sistema Eletrônico de Informação. Sistema Eletrônico de Informação, perfeito. A gente grava só a sigla. Só a sigla, porque a gente já está acostumado, claro. E aí, isso foi um marco. Anterior a isso também, um outro marco foi o protocolo digital. Ixi, isso foi maravilhoso. Porque antes eu trabalhei muitos anos, morei, continuo morando, mas e trabalhando em Tubarão. Antes também aqui em Criciúma, e a gente tinha que frequentemente se deslocar a Florianópolis. Pegamos uma época que a duplicação da BR-101 estava em obras e transtornos, e o protocolo, na época, fechava às 15:06. E 15:06 não é que a atendente parava, o sistema travava. Eu tenho recordação. E aí, tu tinha que chegar antes do horário. Mas além de chegar antes do horário, as pessoas, o que estavam na fila seriam atendidos e conseguisse ser atendido até o horário do encerramento. E aí, ali, não tinha o pedido, por favor. O sistema não permitia, não era a pessoa, era a máquina que não deixava. Depois a gente pode até falar em determinado momento da curiosa fila dos aposentadinhos que ficavam ali, a famosa que fila, acabou. Que acabou. E que só quem é da área vai entender por que aquilo existia. Exatamente, só nós que já estamos bastante tempo na área. Uma pergunta também muito interessante, né? Talvez seja, de todas as perguntas, a mais importante. Como os mineradores podem minimizar riscos de indeferimento de seus processos administrativos? Com uma boa consultoria. Ótimo. Tanto técnica quanto jurídica. E contábil também é importante. Perfeito. Eu costumo dizer, né, que nessa área jurídica, minerária e ambiental, e nós estamos desmistificando isso, vocês têm a oportunidade aqui de ver um jurista e alguém técnico na área, uma falsa concepção, uma concepção distorcida, para não dizer uma concepção totalmente equivocada, de que haverá tomada de espaço de um de outro. Isso é absolutamente equivocado, né? O engenheiro tem o seu local, o engenheiro assina RT, o advogado não assina RT. O advogado assina petições, o engenheiro não assina petições, né? O contador, ele tem toda a função do CAPEX e do OPEX, né? Ou seja, dos custos para a instalação do empreendimento e depois dos custos operacionais, que evidentemente vai ser auxiliado pelos engenheiros de minas, geólogos e por aí vai. Enfim, mas cada um desses profissionais é fundamental, então, na sua opinião, para quê? Os mineradores minimizem riscos de indeferimento. E cada vez mais. Cada vez mais. A gente tem um ditado que diz que é da macaca no seu galho, né? Exatamente. Mas assim, a parte do processo minerário geralmente, eu acho que até isso é importante, de estar à frente um técnico. Perfeito. Mas ele vai sentir a necessidade de ter um apoio jurídico. Como a gente também diz que num processo jurídico, quem está à frente é o advogado. Mas ele vai precisar do apoio técnico. Não tem dúvida. Eu cansei de... evidentemente, por questões do Código de Ética, eu não posso falar acerca de casos concretos. Mas nós temos ações civis públicas, demandas individuais, em que nós construímos a nossa tese jurídica, mas 99,9% dos processos em que se envolve mineração e meio ambiente, há necessidade de perícia. E quem vai fazer a perícia? Um técnico. Sim. Né? Quem vai fazer assistência técnica de uma das partes? Um técnico. Então é fundamental, durante a construção da defesa e durante todo o processo, essa sinergia jurídico-técnica. Eu acho até que no passado tinha até talvez um pensamento de que um profissional podia resolver tudo, ou um profissional que se dissesse que resolvesse tudo era sinônimo de economia.
e hoje isso não... Vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo. E o profissional que diz que resolve tudo, esse profissional não é inteligente. Não é inteligente. Excelente, adorei a tua expressão. Agora a gente vai falar de um assunto muito interessante também, tá? Porque é um assunto que não é tão utilizado pelo brasileiro, não é a cultura do brasileiro, né? Eu sei porque eu estou 20 anos na área, tu também está há muitos anos na área. Quase isso. Conciliação. O brasileiro, ele é litigante por natureza. Ele gosta de litígio. O norte-americano também, né? Ele é litigante por natureza. Antes dele buscar o diálogo, ele já busca a demanda, né? Então essa pergunta eu acho que você vai saber responder muito bem e ela é uma pergunta muito bacana. Qual é o papel da conciliação e do diálogo entre a ANM e mineradores na resolução de pendências dos processos administrativos minerários? Eu acho que parte já do técnico, orientar a quem ele estiver prestando serviço a buscar a conciliação. E na conciliação é importante também, talvez não no primeiro contato, mas é importante a presença do advogado. Sim. Porque ele também vai orientar tanto a parte que requer o direito, como a parte, tipo, dando exemplo, eu tendo o processo minerário e tu sendo dono do terreno. E às vezes a parte técnica não explica bem isso. É preciso o direito explicar isso. O que me cabe e o que cabe a eu que tenho o alvará de pesquisa e o que cabe àquele que é o dono do terreno, de onde eu quero, onde eu preciso, onde está a autorização, o alvará de pesquisa. Então, dependendo da situação, pode-se primeiro fazer um contato orientado pelo técnico, mas não tendo êxito, eu acredito e defendo a tese de que deve ser feito um segundo contato e aí orientado por um advogado. E até não só orientação, mas um acompanhamento também, que ele vá também participar desse diálogo. Perfeito, excelente, excelente. Isso daqui já mais ou menos falamos, mas eu queria que tu aprofundasse um pouquinho mais, que realmente eu acho que é importante que o nosso público compreenda isso, que algumas coisas devem ser repetidas mais de uma vez para que entre na cabeça, né? Quais profissionais estão envolvidos num processo minerário que se pressupõe exitoso? Bastante profissionais. Hoje, engenheiro de minas, geólogo, advogado, contador, e aí mais amplo, porque vai precisar na parte ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, dependendo da situação, oceanógrafo, é multiprofissional. Então, e aí, mas cada caso é um caso, depende da situação, mas assim, uma pessoa só, um técnico só, ele não conduz todo o processo, não consegue. Maravilha. É importante a gente conversar sobre esses assuntos todos, por quê? Porque o número de requerimentos de pesquisa que viram concessões de lavra, ou seja, é permitida a lavra definitiva, é um número ínfimo, né? Já foi pior ainda. Mas, salvo engano, estamos beirando o quê? Os 10%, 15%. Pela última informação que eu li recentemente, 10%, 15%. De milhares de títulos minerários requeridos, algumas centenas são obtidos. E essa questão dessa gama de profissionais acompanhando o minerador aumenta muito a chance do ganho desse título. Ah, André, mas existe um investimento expressivo em mineração. Sim, existe um investimento expressivo em mineração, mas o profissional tem que estar na conta. Sim. Porque senão a chance de um fracasso é muito maior e vai ficar muito mais caro não ter investido no profissional desde o início. Achei fantástica a tua resposta. E às vezes é um detalhe que custa todo o investimento. Todo o investimento. Gente, ó, o papo
foi maravilhoso, os questionamentos estão ótimos, tá? Eu tenho certeza que vamos ter um feedback maravilhoso, vocês vão querer que o Silvio volte aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a gente teria muito mais ainda a contribuir, a conversar, a bater papo, né? Hoje foi mais ou menos uma palhinha, né, Silvio? Para que as pessoas compreendam a dificuldade que é entrar no mercado minerário. Sim. Mercado minerário não é simplesmente você encontrar um pedaço de terra, uma escavadeira e começar a fazer um procedimento e encher o caminhão. Não. Isso pode te causar inúmeros problemas ambientais, criminais, civis, dificulta demais a vida do técnico. A atividade ilegal ou informal, ela está sendo cada vez mais identificada e as penas cada vez mais severas, né? Então, eu gostaria de exteriorizar minha alegria de ter você aqui hoje com a gente, fazendo um pouquinho, né, da propaganda do Silvio, do Agrega Podcast, né, que ele é bem voltado também à área da mineração. Eu costumo dizer que esses dois podcasts, eles são irmãos, que surgiram muito próximos um do outro. Eles, a parte mais técnica, eu jurídica. Eu já tive o privilégio de estar na Agrega. Hoje o Silvio está aqui com a gente no Alves Cunha, Direito da Mineração e Meio Ambiente. E estou muito feliz por tu estar aqui e quero te passar palavra, para algumas palavras finais aí para os nossos ouvintes. É muito bom estar aqui, tá conversando sobre esse assunto que é rotineiro, mas que é importante para as pessoas. Eu acho que a nossa conversa pode estimular as pessoas a buscar mais conhecimento, a se inteirar mais sobre o que é a mineração. Acho que isso é importante. O conhecimento hoje ele está muito disponível, mas, como eu já falei anteriormente, o conhecimento através da internet, através de cursos, eu acho que eles são muito limitados e não dá a amplitude de tudo que envolve a mineração, não querer forçar ou querer dizer que é importante. O Silvio está no processo porque tem vários profissionais, então é sempre bom buscar o aconselhamento, a orientação, a assessoria de um profissional, seja na mineração, seja em qualquer campo, né? Hoje a gente precisa da orientação. Então tem até aquele ditado que diz: não fique quebrando a cabeça, procure ajuda, procure aquele que entenda que tudo vai, acredito que tudo pode ser simplificado ou mitigado. Perfeito, realmente, né? Para finalizar, serviço na área, principalmente minerária e ambiental, é investimento, não é custo. Sim. Isso é fundamental que o empresário tenha isso em mente na hora de fazer a contratação de um profissional e dar início ao requerimento de um processo minerário. E a importância também, André, da contratação ou da experiência do profissional. Não desvalorizando quem tá se formando, quem está iniciando. Claro. Mas eu acho que é muito bem conjugado quem está há mais tempo no mercado com quem está entrando para trabalharem juntos. Porque aquele que já está mais tempo no mercado, ele tem mais convívio, ele tem mais experiência, ele já lidou com situações diferentes, adversas, e é uma oportunidade para aquele que está entrando conviver, entender e aprender também. Então, acho que a importância disso. Eu, quando entrei na mineração, não era para mim uma vontade, eu nem entendi de mineração, e como muitos, para mim, mineração também era só carvão. Então, depois que eu entrei na mineração também meio que por falta de opção. Sim. Na época, para que eu procurei fazer o curso. E no começo, eu acho que quando eu entrei, assim, mas eu entrei de curioso e achando que naquilo não era para mim. Mas a mineração, depois que eu comecei a interagir, e aí eu vejo que a mineração, como todas as profissões, ela é muito ampla, ela tem muito campo. Eu, desde o começo, tive a oportunidade de fazer estágio já dentro do escritório, já na parte de assessoria, auxiliar de engenharia. Outros colegas meus foram para a parte de produção, para a parte de operação, e assim, e quando eu cheguei lá,
o convívio com pessoas mais experientes é que me enriqueceram muito. O conhecimento da literatura, o conhecimento de livro, hoje não sei nem se dá para dizer que é livro, porque eu não sei se usa mais livro, mas o conhecimento ali foi uma base, mas o aprendizado real foi o aprendizado da prática e do convívio com pessoas que tinham experiência. Maravilha. Então, agradecer novamente a tua presença, agradecer a todos os que vão ouvir, assistir o nosso podcast. Assim que a gravação estiver disponível, a gente vai lançar em todas as redes. Agradecer novamente o Silvio, agradecer a todos que estão aqui hoje no estúdio, que estão ajudando a gente. Minha querida amiga Tânia, que estrutura esse projeto, né, para que ele dê certo. O Murilo, que está ali atrás nas câmeras. Eu gosto sempre de citar todos, né, que fazem parte desse projeto, um projeto muito bonito. Cada um, dentro da sua função, faz com que as coisas possam acontecer. Desejar uma boa noite a todos, né? Ou bom dia, ou boa tarde, não sei quando vocês vão estar assistindo. E até uma próxima, em que nós voltaremos com outro convidado no Alves Cunha, Direito da Mineração e Meio Ambiente. Uma boa noite. E até a próxima, gente. Valeu!